até, nesse caso, até o banco de dados. Isso também seria uma ideia muito boa. Acredito que o BAE já tem implementado o cache, mas deviam configurar as coisas. Por mais que nós encontramos soluções, devemos pensar se essas soluções são mesmo viáveis para nós, entende? As soluções que atualmente têm não estão a solucionar os problemas. Não estão a solucionar os problemas. Por isso eu estou aqui fazendo isso de livre, espontânea vontade, de modo a mostrar outras possibilidades, entende? Que tem para solucionar. Vamos dar continuidade, por favor. Ah, então, com aquilo que eu consegui falar, vamos conseguir entender algumas coisas, né? Benefício da fragmentação de banco de dados. Tá? Melhorias de resposta. Evitar a interrupção total do serviço. Escalar com eficiência. Percebe? Quando nós temos um banco de dados fragmentado, entende? Não estamos dizendo o termo fragmentado que está mal. Não, fragmentamos para que funcione corretamente. Entende? Nós teremos a melhor resposta. A recuperação de dados leva mais tempo. É um único banco de dados grande. O sistema de gerenciamento de banco de dados precisa pesquisar várias linhas para recuperar os dados corretos. Por isso, quando você faz uma leitura, por exemplo, do balance do usuário, se você tiver uma tabela com 1 milhão de usuários, sabe quanto tempo vai levar, entende? Para ele percorrer todas as linhas da tabela, nesse caso das colunas, para encontrar exatamente aquele usuário. Temos que pensar nisso. O tempo de resposta para a leitura de uma query, entende? Temos que analisar esse tipo de coisa. Então, como solução, se o banco de dados estivesse fragmentado, não teria essa demora. Nós sabemos exatamente que este usuário, entende, pertence ao shard de Luanda, na subdivisão X, entende? Então, logo que ele fazer uma requisição, nós mandamos uma requisição exatamente para lá onde está o estado dele. Pegaríamos os dados, trazeríamos para ele. É coisa simples. Entende? Precisa pesquisar várias linhas para recuperar os dados corretos. Por outro lado, os fragmentos de dados têm menos linhas que todo banco de dados. Portanto, recuperar informações específicas ou executar uma consulta de banco de dados fragmentado leva menos tempo. Percebes? É isso, primeiramente. O usuário, quando entra na aplicação para fazer uma pesquisa de alguma coisa, ele não pode demorar para ter resposta. Não pode ter a latência, o tempo de resposta da parte da aplicação em relação para o usuário, não pode ser algo tão grande. Isso se chama experiência do usuário, porque a experiência do usuário não é só baseada na interface. É baseado também na capacidade de resposta que a tua aplicação dá para o usuário. Entende? Por isso, certas empresas utilizam o Google Tag Manager para saberem exatamente em que lado da aplicação os usuários ficam mais. Porque você pode ter milhões de funcionalidades, mas esse milhão de funcionalidades da tua aplicação os usuários não utilizam, mas tem aplicações, tem serviços que são de emergência por parte dos usuários. Então, o Google Tag Manager consegue te dar esses rastros, entende? Exatamente onde que fica a parte que os usuários mais vão. E também você consegue entender se os usuários, quais são as partes que eles não vão da aplicação. E por que não vão? Se aquele serviço nós acreditamos que é importante, nós temos que fazer uma melhoria e fazer novamente uma apresentação para o usuário, para eles conseguirem utilizar. Porque ninguém quer perder, entende? Usuários significam ganhos para a empresa. Todo mundo sabe disso, entende? Então, fragmentação de banco, evitar a interrupção total do serviço. E isso que aconteceu. O BAE parou os seus serviços. E a fragmentação vai permitir com que isso não aconteça mais. A fragmentação do banco de dados distribui dados entre diferentes computadores. Estes computadores são servers. Permitindo que a aplicação continue operando mesmo com falhas em um dos servidores, combinada com replicações de dados. Garante acesso e restauração de informações a partir de fragmentos alternativos, aumentando a resiliência do sistema. Entende? E aqui temos um ponto sobre a escalabilidade. Escalar com eficiência. Um banco de dados em crescimento consome mais recursos de computação, nós sabemos disso. Por isso existem empresas que falam, não, precisamos fazer uma escala, aumentar a capacidade do nosso server.
Aumentar a capacidade do seu cérebro significa que é escala vertical, percebes? Você está fazendo uma escala vertical, porque você está aumentando a memória, está a fazer outras coisas, isso é uma escala vertical, entende? Então, o banco de dados em crescimento consome mais recursos de computação e, por fim, atinge a capacidade de armazenamento. As organizações podem usar fragmentações de banco de dados para adicionar mais recursos de computação, para dar suporte à escalabilidade de banco de dados. Elas podem adicionar novo fragmento em tempo de execução sem desligar a aplicação para manutenção. O banco não precisava parar o sistema todo porque estava fazendo manutenção. Isso não existe, mano. Não existe isso. Não existe isso. O sistema poderia estar no ar enquanto está fazendo manutenção. Se essa minha ideia fosse implementada, por exemplo, é para que futuramente o banco não passe por essas situações. Porque eu, em particular, como cliente, se tiver uma emergência que eu preciso fazer, nem todos os clientes tiveram acesso às informações, nem todos os clientes seguem o banco nas redes sociais, eles não sabem o que está a se passar. Entende? Ele só sabe que ele tem que fazer uma compra no dia X, tem que pagar a dívida no dia X, ele não paga. Então, existem essas coisas que devemos analisar. Então, eu, como cientista computacional, estou trazendo essas ideias para o BAE de modo a proporcionar soluções. Certo? Vamos continuar, por favor. Tá bom. Aqui, nós temos sobre o balanceamento de carga. Nós já estamos a terminar, praticamente. Balanceamento de carga para Angola. Né? O que vamos fazer? O que eu quero dizer para nós, para todos que estão aqui a ouvir, é que, por mais que nós vamos fazer um microserviço, depois vamos fazer um shared, que nós vamos repartir o banco de dados, permitindo a disponibilidade do banco 24/24 sem nenhuma interrupção, com com um rápido desempenho na entrega de dados por parte dos usuários, com uma facilidade enorme para leitura, escrita, etc. Isso tudo seria algo muito bonito. Mas existe um porém, entende? E muitos não conseguem analisar isso. Região. Entende? O problema aqui chama-se região. Quando nós temos uma aplicação muito grande, nós disponibilizamos ela nesses servidores, né? Nesse serviço, como a AWS, tem um HostGator também para que ele tem VPS, etc. Tem Azure, tem esses serviços. Mas lá nesse serviço existem regiões, entende? Tem este, oeste e não só. São regiões. Tem, nos Estados Unidos tem a parte da Califórnia, tem mais outras regiões, etc. Sabe por que isso existe? Isso é para não ter demora na resposta. Existem dois tempos de demora. Pela lógica mal feita, por exemplo, por parte do código, entende? Porque toda função tem um tempo de execução, que chama-se Big O, entende? Esse Big O é calculado através por certos parâmetros, que são desde o loop, condições e não só. Através deste panorama, nós conseguimos entender se aquela função quanto tempo ela executa, entende? Porque essa lógica tem que passar por uma função, e essa função tem um tempo de execução. E esse tempo de execução depois vai chegar até no banco de dados. Só que para chegar no banco de dados, o banco de dados também está alocado em algum outro lugar, certo? Está alocado aonde, por exemplo? Está alocado no Brasil, nos Estados Unidos? Em que zona está alocado? Se o banco de dados está alocado no Brasil, o tempo de demora vai ser maior. Por isso a AWS, em 2020, permitiu ter um escritório na África do Sul, porque houve muitos empresários, nesse caso africanos, que estavam a ter dificuldade do gênero. Tinham serviços que estavam a ficar muito lentos, entende? O balanceamento de carga era muito precário, porque eles tentavam criar estrutura para facilitar, mas essa solução nunca era viável. Por quê? Por causa da distância do servidor. O servidor está muito distante. Você que está aqui em África, o servidor está lá no Brasil, está muito distante de você. Você que está aqui em África, o servidor está lá no Estados Unidos, está muito distante de você. Isso não é segurança, está muito distante. Por isso a AWS, ela fez o quê? Implementou uma sede na África do Sul, permitindo com que africanos, aqui em África, quando você faz uma aplicação, você aloca lá. Por quê?
para te dar disponibilidade 24/24 e o tempo de resposta ser maior, porque está aqui pertinho de ti, entende? Então, se a aplicação do Dubai está alocado, por exemplo, se está aqui em Angola, está muito bom. Se tem um data center aqui em Angola, aqueles que colocaram, está muito bom. Mas se não, se alocaram, por exemplo, na IBM, no cloud da IBM lá nos Estados Unidos, colocaram no Brasil, numa região lá no Brasil, está errado. Mas colocar em Portugal chega a ser um pouquinho bom também para nós. Mas no Brasil, a distância, nos Estados Unidos também a distância, na África do Sul é excelente, excelente, excelente. Entende? Só tem que fazer certas reconfigurações para as coisas melhorarem. Porque, porque geograficamente, o balanceamento de carga, porque nós queremos fazer um load balance perfeito. E ele é só perfeito quando nós temos o nosso servidor perto de nós, entende? Numa região perto, por causa do consumo de dados e o tempo de resposta. Entendemos? O tempo de resposta. Então, essas são as ideias que eu tenho para solucionar o problema do bairro. Primeiro, criar microserviços. Segundo, fragmentar esses microserviços, aplicar o sharing, né? Tendo uma capacidade com que o banco fique 24/24 operando, não permitindo, nesse caso, o stop ou o banco não está funcionando porque vão fazer... Não, isso não pode mais existir. Não pode. Porque tudo que eu trouxe aqui são coisas viáveis. São coisas que vão funcionar. Vão funcionar. Eu acredito que vai funcionar. Entende? São coisas que vão funcionar. Então, contudo, obrigado pela atenção a todos. Entende? Como se sabe, meu nome é Luís de Água Rosada. Sou licenciado e estou em Angola dia 24 de agosto. E essa é a minha ideia, simplesmente. O Banco Buy. Se pretenderem conversar, esses já são outro fórum, entende? Mas eu simplesmente trouxe a minha ideia para solucionar, que eles visualizem. Eu vou partilhar esse vídeo no LinkedIn, que eles visualizem isso. E eu peço que vocês partilhem esse vídeo ao máximo, marquem eles e vamos fazer chegar até eles. Já, pessoal? Bem, Deus abençoe e prosperidade. Tchau, se cuida.